Bom dia, já me apresentei para alguns, mas já me apresento agora em geral. Meu nome é Guilherme Barcelos, eu sou advogado aqui em Porto Alegre, sou mestrando em Direito pela Unicinos, especialista em Direito Constitucional pela Escola Paulista de Direito e especialista em Direito Eleitoral aqui pela Verbo Jurídico em Porto Alegre. Os parceiros do Dr. Anderson Larcon aqui em Porto Alegre, estamos desenvolvendo um trabalho bom e, como parceiros, ele me pediu para que aqui estivesse hoje para tratar com vocês de um tema que, no meu ponto de vista e também no dele, norteará todo o processo eleitoral de 2016. Essa eleição que se avizinha, já está bem próxima, talvez seja a eleição mais judicializada na história. O que nós queremos dizer com isso? Vai haver uma verdadeira batalha jurídica, e do Iapoca ao Chuí. Então nós temos que estar preparados para isso. Nós, advogados, assessores, candidatos. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, e há pesquisas recentes nesse sentido, o nosso tribunal ele tem se notabilizado, tem se caracterizado por uma intervenção, às vezes até excessiva, no processo eleitoral. Tanto é assim, e feito uma estimativa proporcional, de 2004 para cá, o nosso tribunal é aquele tribunal que mais cassou prefeitos e vereadores no Brasil inteiro, ficando ali com o Tribunal de Mato Grosso, se não me engano. Então vejam só, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e temos um tribunal que intervém, e intervém historicamente nos processos eleitorais. Temos que atentar para isso, né? Nossa campanha tem que estar preparada para essas circunstâncias. E nessa eleição não será diferente. Creio eu que irá se intensificar, seja a propositura de ações, seja a intervenção do TRE gaúcho e também dos demais na cena política. Certo ou errado, essa é uma realidade marcante. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Eleições de 2016, marcante judicialização, muitas, mas muitas eleições serão decididas nos tribunais. O ideal é que fossem nas urnas, né? É assim que pregam a democracia. Mas o fato é que nós temos a justiça eleitoral, é um poder muito importante na nossa democracia, historicamente inclusive, que, no entanto, vez ou outra, pode estar indo além, realmente, dos limites dos respectivos poderes. A democracia ela se decide nas urnas, mas a característica marcante dos tempos de hoje é uma judicialização, por vezes, excessiva. 2016 acompanhará essa realidade. Então esse é o primeiro ponto. Desde já destaco essa realidade. A segunda questão. A nossa legislação, em especial de 2010 para cá, ela tem sofrido muitas modificações, né? E lá em 2010 sobreveio aquela nossa chamada ficha limpa, a lei da ficha limpa, conhecida de todos. De 2010 para cá, muitas mudanças foram feitas, ilícitos eleitorais, restrições a atos de campanha, sanções cada vez maiores e mais graves, e por aí vai. O que isso nos traz? Ou o que disso nós podemos extrair? Com o arcabouço, com o regramento eleitoral cada vez mais extenso, profundo, denso, é natural que as campanhas passem a se utilizar destes mecanismos legais para atacar ou se defender dos seus adversários. Se uma eleição é judicializada, e é de fato, e será mais ainda de 2016 em diante, e se a legislação traz várias restrições, vários ilícitos, sanções maiores e muito mais graves conforme o tempo passa, é nada mais natural do que os candidatos, se valendo desse sistema, se utilizem como estratégia de campanha também destes mecanismos legais. É lícito, não só é lícito, como necessário.
Então, o segundo ponto que eu gostaria de destacar a vocês é o seguinte: hoje em dia, uma campanha que não tenha uma estratégia jurídica muito firme, é uma campanha que já larga um pouquinho atrás. E eu cito exemplos. Por exemplo, a mini reforma eleitoral, nem tão mini assim, de 2015, reduziu pela metade o calendário, né? O período eleitoral propriamente dito. A eleição tinha 90 dias, hoje terá 45 apenas. Algo antidemocrático, diga-se de passagem. O colega concorda comigo, pelo jeito. Mas, em que pese tenha reduzido pela metade o período da campanha, essa reforma ela trouxe uma novidade para nós, que foi a chamada pré-campanha, né? Então, vale dizer, no período anterior ao período eleitoral propriamente dito, o período pré-eleitoral, digamos assim, os pré-candidatos, basicamente, eles não podem fazer uma coisa: não podem pedir voto. Não posso dizer que eu sou candidato, não posso só apresentar um número de candidatura, não posso pedir voto. Se não pedir voto, basicamente eu posso fazer tudo. Eu posso apresentar propostas, eu posso apresentar projetos, eu posso fazer críticas a adversários, eu posso dizer que eu sou pré-candidato, eu posso pedir apoio, sou pré-candidato, por isso, eu posso apresentar a minha trajetória como político ou como cidadão comum, digamos assim, por aí vai. Só que muitos têm ignorado isso, mas muita gente tem ignorado isso mesmo. Ontem mesmo à noite eu estive reunido com um colega e com um pré-candidato, amigo dele e tal, e eu perguntei pro cara: o que tu já está fazendo? Tu é candidato a prefeito numa cidade importante do Rio Grande do Sul, e o que tu está fazendo? Como é que anda a tua campanha, tua pré-campanha? O cara me disse: não estou fazendo nada, doutor. Não posso, né? O período eleitoral ainda não começou. Eu perguntei para ele: mas como tu não está fazendo nada? E o teu adversário? Não, meu adversário é presidente da Câmara Municipal da cidade, é uma cidade importante, um legislativo importante, ele é presidente, e o cara tem utilizado propaganda aqui e acolá, postagem no Facebook, reuniões e afim, por aí vai, várias coisas em várias frentes. Tá, e tu tá parado? Eu perguntei para ele. Pois é, tô parado. Mas como? Não pode. Isso que ele está fazendo, ele não só pode, como deve fazer. E tu, cara, que não é o favorito na corrida eleitoral, já deveria estar fazendo há muito tempo. Tem advogado? Não, não tem. Pois é. Então vejam bem, nós temos uma eleição de 45 dias, nós temos um candidato que vai correr atrás de outro, e vai mesmo, e ele não se utiliza de um mecanismo legal plenamente lícito, plenamente importante e que deve ser utilizado por todos. Esse cara, olha, começa o jogo com 2-0 contra, 2 ou 3-0 contra. Veja um trabalho que ele vai ter que ter para chegar ao eleitorado, considerando que o adversário tem uma ampla publicidade enquanto presidente do Legislativo, tem um aparato disponível e já está trabalhando há muito tempo. Falha na estratégia jurídica de uma potencial campanha. É um exemplo para mim muito didático acerca da importância de uma estratégia robusta, estratégia jurídica robusta na campanha. Para finalizar esse segundo tópico, então, hoje campanha não se faz apenas com o corpo a corpo, com a visita ao teu eleitor. Isso o candidato deve fazer. Mas também não se faz com santinhos, não se faz com horário eleitoral gratuito. Se faz com uma estratégia prévia e uma estratégia jurídica muito firme. Por quê? Porque eu quero? Não, porque o contexto leva a isso. E tem levado há um tempo. Em 2016 isso se intensificará. E a estratégia jurídica deverá ser melhor assentada e, de preferência, o quanto antes. Atentem para isso. Isso não estou vendendo o meu peixe aqui, não entendam mal, mas apenas dando um conselho e alertando vocês para isso. Quem não tiver uma estratégia firme, larga atrás. Eu cito o exemplo desse nosso amigo, que já sai
tomando 3-0, sem dúvida alguma. Pois bem, feito essa introdução, eu gostaria então de destacar o objeto da nossa fala hoje. São 9h30, pretenderemos ir até as 10h30, até em respeito a quem vai viajar, etc. E a nossa ideia, que já foi, penso eu, que já foi adiantada, de certa maneira, pelo Dr. Anderson Alarcon, que me antecedeu ontem, é falar com vocês acerca de algumas estratégias processuais. Provas, o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer, como é que os tribunais têm visto isso ou aquele meio de prova, como que as coisas têm sido decididas aqui no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, no Paraná, no TSE em Brasília, enfim. E o tópico central da nossa fala, a partir daí, é falar um pouco sobre as gravações, interceptações telefônicas, gravações, escutas, filmagens e etc. O doutor Anderson, pelo que me falou, disse ontem aqui para vocês, que eu tenho um livro escrito sobre isso, eu acho. Talvez ele tenha feito essa introdução, se não para vocês, para o presidente Gilson. De fato, eu tenho um livro publicado pela editora Juruá de Curitiba, que fala especialmente das gravações ambientais clandestinas, e que são basicamente o seguinte: o indivíduo chega a outro, se propõe a um diálogo, mantém um diálogo e, sem o conhecimento do outro interlocutor, grava o conteúdo desse diálogo. Basicamente é isso que é uma gravação ambiental clandestina. E o que ocorre no processo eleitoral, gente? O que a prática tem nos mostrado? E a história tem nos mostrado? O indivíduo, ele grava um diálogo com um candidato, com o chefe da campanha, um assessor, etc., e o faz de maneira premeditada. Ele já induz o diálogo e, de maneira premeditada, vai a postos com um gravador, um telefone, hoje é muito fácil, de modo a captar o conteúdo da conversa. Tão logo obtido o conteúdo dessa conversa, ele edita ou passa um pendrive ou um CD, editado ou não, e entrega este conteúdo, coincidentemente, aos adversários políticos do interlocutor diverso, daquele candidato gravado. E o que fazem esses adversários? Não são bobo nem nada. Pegam o conteúdo, degravam o conteúdo, ou seja, transcrevem o conteúdo daquele áudio, pegam esses dois elementos e apresentam na Justiça Eleitoral uma ação pedindo a cassação do adversário por compra de votos ou abuso de poder econômico via de regra. Compra de votos é o clássico. Tá bem. Essa ação é apresentada, a ação é recebida, o candidato é notificado, a presença de sua defesa, o processo se desenrola, chegamos ao final. O que tem acontecido nos juízos eleitorais locais, nos municípios? Geralmente se caça o cara. Recorre-se, vem ao tribunal, fala do nosso tribunal gaúcho, vem ao tribunal, o tribunal analisa a questão, mantém aquela prova, mantém a cassação. Isso tem acontecido com todo mundo. Recorre-se a Brasília e o TSE hoje tem considerado esse tipo de prova como prova ilícita. E, considerando esse tipo de prova como prova ilícita, via de regra, tem reformado as decisões absolvendo o candidato. Meu livro trata disso. Eu defendo também nesse livro a ilicitude dessas gravações no processo eleitoral, por várias razões, e sobretudo porque é uma prova colhida mediante engodo, mediante a malícia, a má-fé, o ardil. Penso eu que não se constrói uma república assim, e que o judiciário eleitoral não pode se servir a isso. E é o panorama. Qual o X da questão? Esse tema é um dos temas mais polêmicos do direito eleitoral atual. Mais polêmicos mesmo. E por quê? Porque o TSE, ele ora reconhece como lícitas essas provas, ora como ilícitas. Em 2010, por exemplo, 2008, nas eleições de 2008, nos processos que se sucederam, se pacificou no TSE, lá em Brasília, o entendimento de que seriam lícitas tais provas.
Vejam bem, provas lícitas, mesmo com todo esse cenário. As defesas firmes, alguns ministros começaram a mudar o posicionamento e nas eleições de 2012 consolidou-se o entendimento de que essas provas seriam ilícitas, ou seja, mudou-se completamente a jurisprudência do TSE. E a maioria dos tribunais eleitorais dos estados não respeitaram essa jurisprudência, diga-se de passagem. Passaram por cima e desconsideraram isso. Mas o fato é que o TSE, para as eleições de 2012, pacificou a ilicitude, o entendimento acerca da ilicitude dessa prova. Tá bem. E 2016, o que vai acontecer? Vocês se perguntam, depois eu me faço a mesma pergunta. O que vai acontecer em 2016? Eu não sei. Há 2 ou 3 ministros do TSE que compõem e comporão o tribunal nas eleições que vêm, que têm entendido, por manifestações, que essas provas seriam lícitas, ou que o tema mereceria uma análise mais profunda. A análise mais profunda que eu proponho no meu livro, diga-se de passagem. O que podemos esperar disso? Realmente eu não sei. Podemos manter ou não essa posição. O certo é que essa matéria vai chegar no Supremo Tribunal Federal, e inclusive já chegou no Supremo Tribunal Federal, tendo um recurso extraordinário de Minas Gerais que vai discutir definitivamente essa questão. Essa prova é lícita ou não é lícita, e em especial na questão do processo judicial eleitoral.